Não, pronto, tá aqui. Agora vocês estão me ouvindo, né? A gente vai ficar velho fazendo esse negócio de EAD e vai esquecer de ligar o microfone. Tá, o que eu estava explicando para vocês é que a gente estava resolvendo equações diferenciais que têm coeficientes constantes e que são homogêneas. Hoje a gente vai começar a tentar dar uma olhada em equações diferenciais que são não homogêneas. Então a gente vai ter um termo de não homogeneidade aqui. Normalmente esse termo de não homogeneidade é algo desse tipo aqui. A gente vai conseguir escrever a equação diferencial, por exemplo, um exemplo prático dessas equações seria uma equação como essa daqui. Até uma equação de terceira ordem. Então, a equação diferencial de terceira ordem, menos 3y2 mais 3y menos y, que é igual a 4, é elevado a t. Então, essa é uma equação de ordem superior, e a solução para essa equação seria você fazer a abordagem muito parecida com o que a gente faz para essas equações de segunda ordem aqui. Então, o que a gente faz? A gente tem uma equação que é uma equação homogênea associada, ou seja, só essa parte aqui da esquerda. A gente vai ter aqui y3 menos 3y2 mais 3y menos y, que é igual a zero. Isso aqui é a equação homogênea associada. Então é como se fosse só você esquecendo o termo de não homogeneidade. E aí a gente vai ver hoje um teorema sobre como é que a gente consegue resolver para essa equação como se a gente sabe resolver para essa equação aqui. Não se assustem porque é de terceira ordem, tá? Isso funciona para segunda ordem, para qualquer ordem que for. Então, a gente consegue parar para poder pensar, para tentar resolver essas equações diferenciais, a partir do momento que a gente tem uma solução para a equação homogênea. Então, a gente consegue pensar em como determinar quais são os parâmetros de um tipo de uma determinada função. Então, vamos parar para pensar aqui em um exemplo. A gente tem aqui. Então, como exemplo, vamos usar aqui, ó, y2 menos 3y, linha, menos 4y, que é igual a 2 elevado a menos t. Então, a gente tem essa equação diferencial, ela é não homogênea. Só que eu posso escrever a equação homogênea associada a ela. y2 menos 3y, menos 4y, que é igual a zero. E aí, essa equação aqui, vocês sabem resolver. Como é que a gente resolve essa equação homogênea? É o que a gente tem visto até agora essa aula, nas últimas aulas que a gente teve aí. Então, para essa equação, a gente consegue substituir pela equação característica. Então, essa aqui é a equação homogênea associada. A equação homogênea associada a não homogênea. É esse trecho aqui, ó. Certo? Então, a gente agora consegue pensar em como resolver. A gente sabe resolver essa equação homogênea. A gente que precisa agora é escrever a equação característica. É tanta equação que eu estou usando uma cor para cada uma para ver se vocês entendem melhor, tá? Isso aqui é a equação característica. Aí a equação característica, você usa Bhaskara para poder resolver essa equação característica, para poder você conseguir obter cada uma das raízes, ok? Então, R12 vai ser igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, B ao quadrado, menos 4A vezes C. Tudo bem? Isso aqui tudo dividido por 2A. Então, a gente vai ter aqui R1
de 2, que vai ser igual a 3, mais ou menos, aqui, 9 com 16 vai dar 25, então a raiz aqui vai ser 5, dividido por 2. Então aqui você tem duas raízes distintas e reais. Então aqui você tem 3 mais 5, 8, dividido por 4, então R1 vai ser igual a 4, e o R2 aqui vai ser igual a 1. Duas raízes reais, ou seja, não são complexas e distintas. Então a gente sabe que isso daqui é uma equação que é do tipo caso 1. E aí essa equação do caso 1, você sabe que a solução dela vai ser C1 que multiplica Y1 mais C2 que multiplica Y2. Quem é o Y1 e o Y2? É justamente aquela hipótese que a gente faz da equação característica, que o Y1 ele é do tipo E elevado a R1t. E o Y2 é igual a E elevado a R2t. Ok? Se você perdeu as aulas anteriores e não está entendendo nada do que a gente está fazendo aqui, dá uma parada, vai estudar. Eu vou colocar nessa lista que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer bastante aqui exercícios dessa equação característica. Eu sei que eu estou ameaçando vocês com a lista faz tempo, nunca mandei, mas vai dar certo. Vou mandar essa semana. Então aqui você sabe que você tem C1 que multiplica Y1, quem é o Y1? É desse tipo com esse R. Então ele vai ser E elevado a 4R a 4T, mais C2 E elevado a T. Então essa aqui é a solução da equação característica, tá? Ok, pessoal, você resolveu só metade, porque você só resolveu até a equação característica. Exatamente. Então, o que a gente precisa agora fazer é pegar essa solução da equação característica, entender que a solução da equação característica, por si só, não é a solução geral que a gente precisa. A gente precisa ter essa solução e mais alguma outra solução que vai complementar para a gente ter uma solução geral. O que é o teorema que a gente vai ver para conseguir concluir de resolver esse lado direito aqui da tela da gente? Deixa eu só colocar aqui as observações. Então, se você tem duas soluções distintas, escrever isso aqui como teorema, tá? Agora que eu vi a mensagem que vocês têm prova de ciências materiais. Tá, osso. Então, Y1, se esse Y1 aqui e esse Y2 aqui, eles são solução da equação não homogênea, então a gente consegue escrever, vou colocar aqui então a nossa equação não homogênea geral, então ela vai estar aqui de forma geral, y duas linhas, então essa aqui é a nossa equação diferencial. Se y1 e y2 são soluções, então isso quer dizer que eu posso escrever essa mesma equação tanto para y1 quanto para y2. Aí tem um jeito abreviado da gente chamar isso, né? Eu vou chamar isso daqui tudo de E de y. Então, E de y é essa equação diferencial de y, que ela vai ser igual a g de t. Ok? Então, quando eu digo que y1 e y2 são soluções da equação não homogênea, isso quer dizer que quando eu escrevo aqui E de y1, isso aqui vai ser igual a g de t. E quando eu escrevo aqui E de y2, isso aqui também vai ser igual a g de t.
O que é o E? O E é você escrever a equação dessa forma. Então, isso aqui é similar ao escrever que E de y1, vou escrever aqui uma vez, só para vocês entenderem. Então, E de y1 vai ser igual a y1, duas linhas, mais P de t, que multiplica y1, linha, mais Q de t, y1. Então, isso daqui é y1. Como a gente tem uma equação não homogênea, isso daqui também vai ser igual a g de t. Tá, professor, o que tem a ver você está falando isso daí com o que a gente precisa saber para resolver a equação não homogênea? Eu só quero provar para vocês que, se eu tenho isso daqui, quando eu subtrair um do outro, né, se eu pegar isso daqui e subtrair um do outro, eu vou ter que E de y1 menos y2 vai ser igual a zero. Ou seja, se você tem, o teorema aqui é, se y1 e y2 são soluções da equação não homogênea, isso aqui quer dizer que y1 menos y2 é solução da equação homogênea. Vou repetir. Se você tem y1 e y2, y1 e y2 como solução da equação não homogênea, isso daqui quer dizer que y1 menos y2 é solução da equação homogênea. Isso quer dizer o quê? No final das contas, isso quer dizer que quando você escreve, se você pegar aqui y1 como sendo uma solução geral desse sistema, menos y2, isso daqui vai acabar sendo igual ao nosso C1, y1, mais C2, y2. E aí você vai poder escrever que a sua solução do sistema vai ser C1, y1, mais C2, y2, mais y2. Então, aqui você consegue chegar numa equação mais geral, numa solução mais geral, se você conseguir ter a ideia de como obter uma solução específica para a equação não homogênea. Isso daqui é o truque que a gente tem para poder conseguir resolver essas equações não homogêneas. Então, essa parte daqui, em verde, que eu estou circulando, é a solução da equação homogênea associada. E essa daqui é uma solução específica é a solução específica que você conseguir encontrar da não homogênea. Ok, professor, na prática, o que isso tem a ver? Pronto, na prática, seguindo o nosso exemplo aqui no lado direito da tela, a gente tem que aqui a gente conseguiu chegar na resolução e aqui a gente tem a nossa equação homogênea. Então aqui eu tenho a solução da equação homogênea desse sistema. Para poder encontrar a solução geral, de acordo com o que a gente tem visto aqui no nosso teorema, a gente vai conseguir fazer da seguinte forma. A gente vai conseguir pegar a solução geral, né? Então vou colocar aqui solução geral como sendo a solução da equação homogênea mais a solução da não homogênea. Só para poder ficar bem claro para vocês, tá? Então, para completar a solução geral, eu preciso agora ter a criatividade para desenrolar uma solução da não homogênea. É aqui que entra o método de coeficientes indeterminados.
Então, o que é esse método de coeficientes indeterminados? É você olhar para o jeitão da função que você tem no termo não homogêneo, é você olhar para o jeitão dessa função aqui e ver se você consegue identificar qual é o tipo de função que você tem que chutar em y para que você possa obter a solução. Explicando novamente. Então, eu tenho uma exponencial como sendo o resultado. Aí eu vou pegar duas vezes a derivada, combinar com uma vez com a derivada primeira e combinar com a própria função e vai dar um exponencial. Então, isso quer dizer que você usa a sugestão que o método de indeterminados vai te dar é que você use uma solução y do tipo a que multiplica e elevado a 2t. Por quê? Porque se você pegar essa função aqui e você derivar ela uma vez, você vai ter aqui 2a e elevado a 2t. Isso aqui é a primeira derivada. A segunda derivada vai ser 4a e elevado a 2t. Então, se você observar, eu consigo pegar essas informações que a gente fez aqui agora, cada uma delas, substituir na nossa equação diferencial e obter o valor de A. Por isso que é método dos coeficientes indeterminados. Porque você vai pegar um tipo de função que tem um coeficiente indeterminado, no nosso caso aqui é esse coeficiente A, e você vai determinar por substituição. Então, tenha paciência aí, eu vou repetir, vou dar mais exemplos para poder a gente verificar como é que a gente consegue resolver melhor esse método. Mas deixa eu só terminar esse exemplo específico. Nesse exemplo específico aqui, a gente fez a solução da homogênea, e agora eu estou chutando um tipo de função, que esse tipo de função aqui vai me ajudar a chegar numa solução do coeficiente que está indeterminado. Então, eu vou pegar menos 3, menos 4 aqui. Então, a nossa equação ela é y2 menos 3, y1 menos 4, y, que vai ser igual a 2 e elevado a 2t. Só por que você usou 2t? Porque o 2t aqui é o mesmo desse. Agora eu consigo substituir a segunda derivada aqui, a primeira derivada aqui, e a derivada de ordem zero aqui. Então a gente vai ter 4a e elevado a 2t, menos 3, que multiplica isso daqui, então é menos 6a, que multiplica e elevado a 2t. E a primeira aqui a gente vai ter menos 4a e elevado a 2t, que vai ser igual a 2 e elevado a 2t. Tranquilo? Então aqui eu posso dividir por e elevado a 2t. E a gente vai ter 4a menos 6a menos 4a vai ser igual a 2. Isso aqui vai embora com esse. Então aqui o a vai ser igual a menos 1/3. O que quer dizer esse a igual a menos 1/3? Isso quer dizer que a nossa solução específica da não homogênea, ela é do tipo y da não homogênea menos 1/3 é elevado a 2t. Então, para que a gente possa ter a nossa solução final vai ser y, que é igual a C1 é elevado a 4t, mais C2 é elevado a 2t, não, é 1t só. Menos 1/3 de E elevado a 2t. Essa é a nossa solução final. Vocês estão vendo que é mais difícil de eu explicar para vocês o método do que fazer efetivamente. Eu, pelo menos, acho. Por quê? Porque você precisa ter a coragem de fazer a primeira substituição. E parece que é decorar uma tabela. Só que não é decorar a tabela aqui que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. É você entender que a função exponencial, as derivadas delas, sempre acabam em funções exponenciais também. Assim como se você tem um agrupamento de funções. Então, funções polinomiais
também sempre acabam, as suas derivadas sempre geram outros polinômios de ordem menor. Assim como também, se você tiver seno e cosseno, funções trigonométricas, elas sempre vão te retornar funções trigonométricas da mesma forma. Ok? Vamos fazer outro exemplo para poder a gente conseguir estar com isso bem direitinho na cabeça, tá? Essa folha aqui está meio bagunçada, então deixa eu colocar outra. Ok, então, vamos pegar outro exemplo aqui, e aí esse exemplo a gente faz direto, tá? Nesse exemplo, a gente vai fazer y duas linhas, menos 3y linha, menos 4y, que vai ser igual a 2 seno de t. Certo? Então, se a gente tem aqui 2 seno de t, óbvio, eu já fui malandro, né? A equação característica que a gente tem aqui, né, equação homogênea associada, é essa. A equação característica é essa daqui. Isso aqui vai te dar R1 igual a 4 e o R2 igual a 1. Tudo bem? Porque, se não me engano, essa equação aqui é igual à anterior que a gente estava vendo. Menos 3 menos 4. Igualzinho. Ok? Bom, isso aqui vai te fazer com que você tenha uma solução da homogênea. A solução da homogênea vai ser C1 é elevado a 4t mais C2 é elevado a t. Então, essa é a solução da homogênea. Se a gente quer resolver a equação total aqui, a solução geral dela vai ser a solução da homogênea mais a solução da não homogênea. A zica aqui do método dos coeficientes indeterminados. A zica aqui é você identificar qual é a função y, que quando você substitui aqui, você vai ter recorrência das funções trigonométricas. Então, se a primeira coisa que a gente pensar aqui for a gente chutar aqui uma solução y, que seja, professor, se o senhor fez daquele jeito lá da exponencial, para o seno aqui, o senhor chuta também uma a seno de t. Qual o problema da gente chutar só a seno de t? Porque quando a gente fizer aqui as derivadas, né, a gente vai gerar um cosseno e depois a gente vai retornar para o seno. Então, deixa eu fazer aqui com vocês para vocês verem que só o seno aqui não rola, não dá certo. A derivada disso daqui vai ser cosseno de t, né, a cosseno de t. E a derivada segunda vai ser menos a seno de t. Então, se a gente fizer essas combinações aqui dentro, a gente vai ter menos a seno de t, menos 3a cosseno de t, menos 4a seno de t, que vai ter que ser igual a 2 seno de t. Tá vendo que não vai rolar? Porque você vai ter uma indeterminação. Você vai ter um lado de uma equação seno e a outra do cosseno. Então, a dica aqui do coeficientes indeterminados é você não usar só a função seno. É você usar a função cosseno também. Vixe, professor, que viagem. É um pouquinho, mas depois que você entende que o método ele já te dá as soluções pré-determinadas, fica bem mais fácil de você conseguir entender, tá? Então, só o seno não vai dar certo. A gente vai passar a pensar nas derivadas em termos também aqui de A seno de t mais B cosseno de t. Ou seja, você está chutando qual é a sua solução antes de você obtê-la realmente. Você vai pensar na solução mais geral possível para que você possa ir depois determinando cada um desses coeficientes. Nem que os coeficientes se provem depois que é zero, mas você pelo menos conseguiu
chegar em cada um dos pontos que você precisa. Então, vamos pegar essa função e vamos derivar, né? Então, a primeira derivada desse negócio vai ser a cosseno de t menos b seno de t, y em duas linhas vai ser igual a menos a seno de t, menos b cosseno de t. Tranquilo? Bom, então agora sim a gente vai substituir, e aí vai ficar um negócio grandinho, mas aí vai ficar legal porque a gente vai cancelar um bocado de coisa também. Menos a seno de t, menos b cosseno de t. Isso daqui é o termo de segunda ordem. Estou substituindo já aqui, tá? Menos 3 que multiplica a cosseno de t, menos b seno de t. Ok? Tá aqui. E aqui vai ficar menos 4, que multiplica esse termo. A seno de t, b cosseno de t. E aí isso aqui tudo vai ter que ser igual a 2 seno de t. Ok, então, se a gente rearranjar aqui todo mundo, a gente vai ter menos a mais 3b menos 4a. Isso aqui tudo que multiplica seno de t mais, vai ter menos b menos 3a menos 4b, que multiplica cosseno de t. Isso aqui vai ser igual a 2 seno de t. E aí, para ficar claro por que eu fiz esse arranjo em seno de t e cosseno de t, a gente vai colocar aqui mais 0 cosseno de t. Tranquilo? Então, a gente vai ter aqui, esse lado aqui, esse coeficiente do seno, esse coeficiente aqui que está junto do seno. Oi? Por que esse zero cosseno? Para poder a gente conseguir fazer essa associação que eu estou fazendo agora, que esse termo aqui do cosseno de t, ele vai ser igual a zero. Então você está vendo que se o lado esquerdo tem que ser igual ao lado direito, tudo que está com seno vai ter que ser igual ao que está com um seno aqui desse lado direito, e tudo que está com um cosseno vai ter que ser igual ao cosseno do lado direito. Aí você vai dizer, ah, mas não tem cosseno do lado direito. É a mesma coisa de eu te falar que é zero vezes cosseno de t. Só para poder ficar claro que, quando eu vou escrever agora, para poder a gente determinar A e B, se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações. Então, eu vou ter aqui no lado esquerdo menos 5A mais 3B, que vai ter que ser igual a 2, e eu vou ter aqui do outro lado menos 5B menos 3A, que vai ter que ser igual a zero. Esse zero vem desse zero cosseno de t. Tranquilo? Ok, quando a gente pega isso daqui e a gente resolver esse sistema, né? Então a gente passa aqui o 3A lá para o outro lado. Então a gente vai ter aqui 3B, que vai ser igual a 2 mais 5A. Então o B vai ser igual a 2 mais 5A sobre 3. E a gente substitui aqui, menos 5, que multiplica 2 mais 5A, dividido por 3, menos 3A, que é igual a zero. Então esse A aqui vai ser igual a menos 5 sobre 17. E o B vai ser igual a 3 sobre 17. Então, a gente obteve aqui o nosso valor do coeficiente A e o valor do coeficiente B. Então, isso quer dizer que a nossa solução da equação não homogênea, ela é do tipo menos 5 sobre 17 seno de t, mais 3 sobre 17, que multiplica cosseno de t. E aí, a nossa solução geral
vai ser a homogênea, solução da homogênea, mais a solução da não homogênea, que é menos 5 sobre 17, seno de t, mais 3 sobre 17, cosseno de t. Tranquilo? Esse negócio parece um rolê meio aleatório, mas ele é bem tranquilo, sabe? Depois que você pega um método, que você faz uns 2 exercícios, ele é assim, se você derivar com atenção essa substituição e fizer a substituição dos coeficientes direitinho, não tem como errar, porque ele é muito claro. É você pegar os valores de tabela que eu vou te dar agora, e aí esses valores de tabela, pronto, morreu. É só você fazer a substituição e não errar nessa substituição. O negócio é que às vezes fica um negócio meio monstruoso, grandão aqui desse tipo, mas você chega direto no ponto. Tem como fazer outro exemplo? Tem sim. Pegando aqui um exemplo tranquilão para a gente fazer, tá? Tem papel aqui para a gente fazer. Vamos fazer aqui outro exemplo. Então, exemplo. Então, se eu pegar aqui y duas linhas, mais 2y linha, mais 3y, que vai ser igual a 7e elevado a menos t. Tranquilo? Então, vamos lá. Qual é a equação característica, qual a equação homogênea associada? Essa daqui. Qual a equação característica associada a ela? R2 mais 2R mais 3, que é igual a zero. Vocês estão se tocando que eu não estou fazendo conta nenhuma, né? Eu olho para o termo de segunda derivada, olho para quem está junto dele, é o termo aqui da segunda ordem da equação. Eu olho para quem está junto com a primeira derivada, aí vai ser o termo que está junto aqui com o termo de ordem 1 do polinômio. Aqui é 3, ele está com a derivada de ordem 0, então ele vai estar com um termo de ordem 0 aqui, r elevado a 0, que dá 1, e aí por isso fica 3 aqui. Tranquilo? Só para vocês lembrarem que eu não estou fazendo conta, eu estou olhando para a forma da equação e estou pegando o que a gente precisa. Ok? Certo, então aqui a gente vai resolver a nossa equação característica. Para poder resolver a equação característica, vamos lá naquela forma que a gente nunca pensou que ia usar na vida, que é Bhaskara, né? Menos 2, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4a vezes c. Isso aqui dividido por 2a. Então, R12 vai ser menos 2, mais ou menos raiz de... Aqui vai dar menos 12, mais 4 menos 8, dividido por 2. Então, isso daqui a gente vai ter R1 igual a menos 1, mais ou menos raiz de 8 sobre 2, que multiplica I. Pode simplificar aqui esse negócio, né? Vamos simplificar isso aqui para raiz de 2. Tranquilo? Porque você tem 2 vezes 4, aí o 4 vai para fora da raiz, fica 2 raiz de 2 dividido por 2. Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Então, vamos lá. Menos 1. Não tem mais ou menos não. Aqui é mais. E aí esse aqui é que é menos. Raiz de 2 i. Qual é o caso desse aqui? Esse aqui é o caso 3. Se esse aqui é o caso 3, então a gente tem como pensar em como obter a solução a partir do seguinte. Vamos lá, só relembrar aqui na aula, para vocês saberem de onde é que eu estou tirando essa solução.
Então, nos exemplos que a gente tem de caso 3, aqui, ó, o caso 3, então, se é o par complexo conjugado, ele vai ser do tipo e elevado a menos ax sobre 2. Então, a gente vai ter aqui essa forma da equação para poder a gente conseguir fazer. Então, vamos pegar isso daqui, ó. Quem é o A? O A é esse termozinho que está aqui junto, né? Menos meio de A, mais ômega. Então, a gente tem aqui, ó. Nem está com o microfone ligado, só desliga aí rapidão. Valeu. Então, se a gente tem aqui o nosso polinômio, a gente olha para ele aqui, ó, a gente vai ter aqui, esse aqui é o valor de lambda, que lá naquela tabela, a gente está chamando isso daqui de menos meio de A. Ok? E a gente tem isso daqui, que é o que a gente está chamando de ômega, lá naquela solução, tá? Então, qual vai ser a solução da equação homogênea? A gente vai pegar a forma da equação que tem lá. Deixa eu pegar aqui. Então, a forma da nossa equação vai ser a seguinte. A solução da homogênea vai ser... A gente tem aqui, ó, se vocês verem esse menos meio de A, é o coeficiente que está independente. Que no nosso caso aqui vai ser menos 1. Então, a gente vai ter E elevado a menos T, que multiplica C1, que multiplica cosseno de raiz de 2 T, mais C2, que multiplica seno de raiz de 2 T. Essa é a solução da homogênea. Vixe, professor, passou o negócio. Só lembrar que A e B são como se fosse C1 e C2 aqui, tá? Ele mudou para A e B aqui na tabela que vocês têm no livro, porque A e B aqui são uma combinação de C1 e C2, mas a gente pode chamar de C1 e C2 sem problema, tá? Ok? Então, eu só peguei lá qual é o caso 3, olhei para o nosso par complexo conjugado, e aí já extraí deles qual é a nossa solução geral, qual é a base da solução. Essa é a base da solução homogênea. Tranquilo? Pronto. Então, aqui eu consigo esquecer esse negócio aqui da solução homogênea. Foi. E agora a gente precisa pensar no método dos coeficientes indeterminados. Então, se foi a parte da homogênea, vamos pensar aqui na parte dos coeficientes indeterminados. Nos coeficientes indeterminados, vamos lá, de novo. Qual é a função que você vai pensar que você deriva, você pega ela, multiplica por 3, mais duas vezes a derivada dela, mais a derivada segunda dela, e vai dar 7 exponencial de menos t. Então, a sugestão do método de coeficientes indeterminados é justamente você fazer a suposição que y é igual a que multiplica e elevado a menos t. Igualzinho que a gente fez aquela vez, no primeiro exemplo. Então, a gente vai pegar isso daqui, a primeira derivada, vai pegar a segunda derivada, tranquilo? E agora a gente vai combinar tudo. Combinar tudo aonde? A gente vai substituir essa aqui, essa aqui, e essa aqui. Tranquilo? Ok, então, segunda derivada está no canto dela, mais duas vezes a primeira derivada, mais 3 vezes a derivada de ordem zero. E isso daqui vai ter que ser igual a 7e elevado a menos t. Então, se a gente juntar todo mundo aqui, a gente já sabe que pode cortar o e elevado a t, porque é todo mundo igual.
E aí a gente vai ter A menos 2A mais 3A, que vai ter que ser igual a 7. Tranquilo? Então, isso aqui, 2A vai ser igual a 7. A vai ser igual a 7,5. Tranquilo? Então, tocando o barco, a solução geral vai ser como? A solução geral vai ser a solução homogênea, E elevado a menos t, que multiplica C1, cosseno da raiz de 2t, mais C2, que multiplica seno da raiz de 2t, aí isso daqui mais 7,5 de E elevado a menos t. Isso aqui seria a solução geral. Tranquilo? Então, vocês veem que o método ele é chatinho, porque é um pouco longo, mas você consegue chegar diretamente nele depois que você tem essa ideia de qual coeficiente, de qual função geral você vai utilizar. Professor, tá aí, onde é que eu consigo saber para todos os tipos de função, qual função utilizar? Bom, aí a gente vai pegar no livro de vocês, né? Então, deixa eu só pegar aqui o livro de vocês para pegar a tabelinha, para vocês saberem onde é que vocês vão consultar. Estou pegando aqui a tabelinha para a gente tirar um print e deixar nas notas de aula ali, viu? Calma aí. Pronto. Então, essa aqui é a tabelinha mágica, tá? Por quê? Porque ela está te falando qual é o tipo de solução particular que você vai ter, dependendo da forma de G de T. Então, você observa que se G de T for igual a... Se você tem um G de T, que ela é um polinômio, ou seja, T elevado ao quadrado mais 2T, se ela for desse tipo, você vai supor um polinômio de mesma ordem, com os coeficientes indeterminados, tá? Por enquanto, esquece esse T de S aqui. Se você tem aqui uma função exponencial, então se o P de T for igual, né, isso aqui está errado, né, isso aqui é para ser, o livro de vocês está errado, que é P de T, foi igual a exponencial de alfa de T. Então, o que você vai supor é que a sua solução é do tipo A exponencial de alfa de T, que nem a gente fez aqui, tá? Ok. Se, no caso aqui que você está vendo do livro de vocês, a solução for do tipo polinômio, que multiplica E elevado a alfa de T, você vai utilizar a mesma solução sugerida, polinômio, que multiplica E elevado a alfa de T. Isso é a forma geral que a gente está falando de, por exemplo, o que a gente supôs aqui. Então, se eu tenho que G de T ela é igual a 2E elevado a menos T, isso aqui quer dizer que eu tenho um polinômio T de ordem zero. Eu tenho um polinômio igual a 2. Então, a minha suposição vai ser utilizar 2E elevado a alfa de T. Esse alfa aqui, no caso, é igual a menos 2. Tranquilo? Ainda tem uma outra escala que você pode utilizar, que é você ter o polinômio multiplicado pela exponencial, multiplicado por uma função trigonométrica. Aí você utiliza o polinômio, que multiplica a exponencial, cosseno de t, polinômio, exponencial, seno de t. Ok?
Deixa eu tentar fazer aqui uma tabela mais simples, que eu acho que a cabeça de vocês está fritando com essa tabela do livro, né? Estou tentando explicar a tabela do livro, porque ela é um pouco mais complicada do que eu falei para vocês mesmo. Então, se G de T, se G de T, loading é ótimo, 2%, né? Loading, 2%. Vai dar certo, vai dar certo. Depois que faz os livros, aí pula por, que faz as questões que a gente mandar, aí vocês vão conseguir chegar em 98, vai. Então, se você tem um G de T, que é do tipo A exponencial de alfa T, a sugestão que eu te dou para y de não homogêneo é para ser do tipo Azão é elevado a alfa de T. O exemplo que a gente fez. Então, o alfa é para ser esse mesmo número aqui, você não muda ele, porque senão na derivada vai dar ruim. O A é uma constante que já está determinada, e esse Azão aqui é o que está indeterminado no sistema, tá? Certo. Se você tem, então, um G de T, que ela é do tipo A seno de T, ou A cosseno de T, quando eu escrevo A minúsculo aqui é porque é só um númerozinho real, tá? 2,1, 4, 3,17. Aí a sugestão que eu te dou para ambos os casos aqui é que você escreva do tipo A seno de T mais B que multiplica cosseno de T. Tranquilo? E se você tiver alguma coisa do tipo exponencial de alfa de T que multiplica seno de T, ou exponencial de alfa de T que multiplica cosseno de T, aí a sugestão que eu te dou é escrever A exponencial alfa de T multiplica seno de T mais B elevado a alfa de T cosseno de T para ambos os casos. Então lembra, quando você tem seno e cosseno, a sua função aqui que você vai supor, ela tem que ter o seno e cosseno juntos para poder você conseguir fazer a determinação, de acordo com os exemplos que a gente fez, tá? Na tabela do livro de vocês, vocês vão encontrar o caso mais geral possível, que é quando você tem um polinômio, tá? Professor, eu não tenho A como sendo constante aqui. Eu tenho, na verdade, é t ao quadrado é elevado a menos t. Qual é a sugestão de y não homogêneo que o senhor me dá? Bom, aí eu te dou a sugestão de ser a t ao quadrado mais bt mais c, que multiplica e elevado a menos t. Vocês estão entendendo? Então, y da não homogêneo é o que eu estou te sugerindo para você substituir na equação diferencial para que você possa descobrir depois cada um desses coeficientes. Por isso que o método é de coeficientes indeterminados. Eles estão indeterminados. Você está supondo uma solução geral e vai depois achar cada um dos coeficientes. Tranquilo? Esse exemplo aqui é interessante. A gente vai fazer em exercícios na lista, tá? Então, como esse método é curto, a gente vai ter uma aula só para exercícios desse método. Então, vou mandar para vocês as questões e aí vocês vão desenrolando aí. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, gente, valeu aí. A gente vai se falando, tá bom? Valeu, gente. Até mais. Valeu, tchau, tchau.